Olá, família Neves! Estamos aqui para mais um momento do projeto Emoções em Foco. Dessa vez nós temos uma novidade. O projeto Emoções em Foco, ele fez uma parceria com a Rádio Neves e a gente vai fazer agora alguns programas, alguns conteúdos para vocês através da Rádio Neves. Lembrando que o projeto Emoções em Foco, ele é um projeto do setor de psicologia, juntamente com a educação socioemocional, onde nós estamos trazendo para vocês, desde o ano passado, quem já era pai, mãe, aqui da escola já vem acompanhando nossas lives, vídeos, orientações, dicas, e aí nós iremos continuar esse ano. Estamos buscando novos formatos para que chegue, para que a gente possa alcançar a maior parcela da comunidade educativa. Então vamos lá, vem com a gente! Estamos recebendo hoje a psicóloga Catiúce Gugel. Catiúce é psicóloga clínica há mais de 18 anos, trabalha na educação também há mais de 16 anos, tem formação em psicoterapia somática, com formação na biossíntese, é psicoterapeuta de casais e família, ludoterapeuta, trabalha também em cursos de pós-graduação nas universidades. Seja bem-vinda, Catiúce. Obrigada, Magali, obrigada ao Neves também pelo convite, né, e por mais uma oportunidade de poder discutir com a família sobre esses temas tão interessantes. E hoje nós vamos falar sobre a importância do lúdico, sobre a atividade lúdica no desenvolvimento psicossocial das crianças, dos adolescentes, né? O que devemos estar atenta diante dessas atividades lúdicas das nossas crianças, dos nossos filhos, enquanto educadores também. Mas, Catiúce, assim, a gente fala muito em atividades lúdicas, em brincadeiras, em jogos, mas o que seria, de fato, né, uma atividade lúdica? O que é esse lúdico que tanto se fala? Então, Magali, a gente pode pensar em lúdico, em tudo aquilo que traz a espontaneidade, que traz a essência desse sujeito, né? Seja uma criança, seja um adolescente, seja um adulto. Nós adultos também brincamos, né? Também temos a nossa ludicidade. Então, todas as atividades que possam trazer essa espontaneidade, né? Essa criatividade, a gente pode chamar de lúdicas. E a gente pode ter essas atividades em qualquer faixa etária, né? Independente da forma de se trabalhar, a gente pode ter atividades lúdicas em qualquer faixa etária. Isso mesmo. E a gente vê muito, né, aqui na escola, como se trabalha o lúdico, desde a educaçãozinha infantil até o ensino médio. E a gente vai falar um pouquinho depois sobre a adolescência também, porque se fala muito no lúdico e se imagina logo a criança, o brincar, o infantil, e não, o lúdico ele perpassa toda a nossa vida, né, como você falou, até a fase adulta. Mas assim, me fala um pouquinho como é que essas atividades lúdicas, elas podem favorecer o processo de aprendizagem, o processo do aprender mesmo, né? Aprender aquela frase que diz o aprender brincando. Sim. Né? Como é? Me fala um pouquinho sobre isso e como é que essa aprendizagem ocorre através desse dispositivo lúdico. Então, quando a gente fala no brincar, né, que tem a ver com essa ludicidade, a gente fala na possibilidade de, principalmente a criança, né, já que a gente sabe que a criança ela não tem uma capacidade elaborativa e expressiva como nós adultos temos, né? Então, quando a gente promove atividades lúdicas, né, através do brincar, através da espontaneidade, a gente vai estar auxiliando essa criança. E lembrando que todos nós temos uma criança, né? E aí por isso a gente enfoca a criança. A gente vai estar trabalhando com essa criança de forma que ela consiga compreender mais claramente, mais espontaneamente, tudo aquilo que ela precisa e que ela ainda não consegue com os nossos recursos, né? Cerebrais, cognitivos, ainda. Então, através do brincar, através de atividades e intervenções que tragam a ludicidade, a criança tem mais facilidade de aprender os conteúdos que um adulto, por exemplo, já poderia estar aprendendo
pela capacidade que ele já tem, pela maturidade que ele já tem. Então, quando a gente promove isso desde a infância, passando a adolescência, né? O adolescente ele deixou já de ser criança, mas ele ainda tem uma necessidade da ludicidade, né? Às vezes, pelo contexto psicossocial, eles vão deixando essa brincadeira um pouco de lado, porque precisam adultecer, né? Mas ainda tem internamente o desejo e a espontaneidade às vezes guardadinha. E nós adultos, mais guardados ainda, né? Por todo o contexto que a gente está inserido, a gente às vezes guarda essa espontaneidade em algum lugar que a gente às vezes não pode acessar. E aí o lúdico ele vem para facilitar, né? Ele vem para que nós possamos elaborar, para que nós possamos expressar de uma maneira mais espontânea. E se a gente consegue fazer isso, a gente consegue apreender os conteúdos que a gente precisa aprender. Isso, muito legal. Sabe o que é que eu lembro? Eu lembro quando eu fazia pós-graduação e dos blocos, né, da pós foi sobre o lúdico, foi sobre dispositivos lúdicos, e até hoje eu lembro dessa aula, eu lembro desse final de semana. Foi um final de semana inteiro onde nós adultos estivemos imersos nas atividades lúdicas, no brincar, mexemos o corpo, e isso aí gera uma questão para além só do cognitivo, gera uma demanda afetiva, né? Então a lembrança que eu trago, aquele foi um módulo fantástico, todo mundo, com certeza colegas lá do curso lembram muito desse momento, e gerou uma aprendizagem muito significativa, né? Porque ela veio imbuída aí de um laço afetivo, né? De uma espontaneidade, de um corpo que se permitiu brincar, né? Mesmo na vida adulta. E a brincadeira, ela desperta, isso que você falou, né? Tem a ver com a descarga de energia e a circulação de energia no nosso corpo. Então, quando a gente brinca, a gente está facilitando que as energias que estão estagnadas, por exemplo, na cabeça, né? Nós adultos, você falou de um exemplo do adulto, né? Nós adultos temos uma tendência a estagnar a energia na cabeça, que a gente precisa pensar, a gente precisa dar conta do dia a dia, dos afazeres, dos compromissos, das preocupações. Então a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele fica recheado de energia estagnada. E quando a gente vai brincar, a gente precisa mexer o corpo. Mesmo que sentado, você mexe um braço, você se vira, né? Você olha para o outro, você interage, então isso facilita a energia circular. Imagina a brincadeira que é pulada, que é corrida, né? Que tem a troca no movimento corporal. Então tudo isso vai facilitando essa descarga e essa reorganização da energia. E obviamente, se a gente está mais livre internamente, com a energia circulando melhor, eu posso olhar para o outro olha para mim com mais aceitabilidade, né? Com mais trocas, com mais partilhas. E isso gera um registro emocional, afetivo muito grande. E aí por isso que a gente lembra dessas aulas, né? Quem não tem aquele professor que gosta de brincar, que faz de uma fórmula uma música, ou que mostra para você um conteúdo através de um filme, através de uma brincadeira, a gente lembra daquelas aulas, né? Porque o nosso registro ele passa a ser muito mais afetivo e emocional do que propriamente cognitivo, apesar de o cognitivo estar ali extremamente sendo usado. A todo vapor. A todo vapor. Ocorrendo e gerando esses registros. Catiú, se a gente falar de lúdico, né? Falar desse corpo, falar dessa energia, não tem como a gente não associar a esse tempo pandêmico, a esse tempo de isolamento social, onde as famílias, né, precisam estar muito mais na sua casa, no seu espaço. E aí, o que é que a gente poderia deixar de dicas, né, de orientações para essas famílias, da importância, dos benefícios dessa atividade lúdica também nesse tempo? Então, eu costumo dizer muito que as dicas dentro da psicologia, elas são muito mais qualitativas do que quantitativas, né? E o que você tem que fazer, na verdade, é refletir o que você pode fazer com os recursos que você tem da melhor maneira possível. Então, quando a gente fala da pandemia, a gente fala de famílias que estão enclausuradas, né? Hoje menos, porque há uma circulação maior, com todo o cuidado, as pessoas estão indo trabalhar, né? As crianças voltaram para a escola, os adolescentes ainda estão um pouco privados a isso.
mas é um contexto de isolamento, né, de clausura, de privação. Acho que a palavra é privação. Privação de liberdade, daquilo que você deseja fazer, daquilo que estava nos planos e hoje não pode mais. Existe um contexto de escancarar o que as famílias já vivenciavam como conflitos e como dificuldades, e a privação ela tem mostrado isso de forma mais clara, os conflitos têm aparecido de forma mais evidentes, né? Não é que a pandemia causou isso, mas a pandemia ela escancarou aquilo que estava lá muitas vezes guardadinho. Então, quando eu falo em qualidade, a gente está falando do lúdico. Então, Catiúcia, se eu tenho que brincar todos os dias com meu filho, às vezes a gente não vai conseguir, né? E a gente precisa se dar o direito e autorizar que hoje eu não posso. Mas por que não organizar com a sua família, com o seu filho, um momento na semana, que seja no domingo, que seja no sábado, que seja numa sexta-feira à noite, né? Os pais às vezes têm a coisa do vinhozinho na sexta, né? Vou sair para bater papo com meus amigos, meus filhos ficam com a avó, ficam em casa. Então por que não esse momento também acontecer com os filhos, né? Então, que tal promover um momento de um jogo? O jogo pode inclusive ser na tela. Não digo sempre, né? Porque a gente está em overdose de telas, né, Magali? Certeza. Mas assim, as telas elas também são um recurso, a gente precisa saber usar também, né? A tecnologia veio para nos ajudar, então a gente pode promover também um jogo através da tela do computador, mas que esse jogo ele não seja a prioridade, né? Então a gente tem jogos de tabuleiro, a gente tem livros, a gente tem filmes, a gente tem tantas coisas ao nosso favor, e a gente pode organizar momentos que aí vai de acordo com a família, né? Eu não tenho aqui como dizer, agende toda quarta-feira, Magali, para você jogar com seus filhos, porque na quarta-feira a Magali pode ter um curso à noite, né? Ou pode estar ainda na escola trabalhando, saiu tarde da escola, não conseguiu chegar em casa para dar atenção ao esposo, ao filho. Então, não vai adiantar eu chegar para você ou para outra pessoa e dizer, faça isso de tal e tal forma, porque essa talvez seja uma forma que funcione para mim, mas para você não. Mas com certeza, se eu disser para você em casa, que tal, uma vez por semana, hoje é o dia do jogo X, que a sua família gosta. Ouvi essa semana uma família dizer assim, hoje é o dia do hambúrguer. Então, os pais, né, o pai mais do que a mãe, ele vai construir um hambúrguer lá com a carnezinha moída, vai, né, organizar o hambúrguer. A filha vai cortar o pão, a mãe vai comprar um ingrediente que está faltando. Por quê? Porque aquele dia da semana é o dia do hambúrguer. Então, é um dia, mas é um dia que traz uma sensação de aconchego, de partilha, de um poder colaborar com o outro. Mas você está falando de uma comida. É uma comida, mas não deixa de ser lúdico na hora que eu digo. Está faltando o queijo, então a mamãe vai comprar o queijo. Meu Deus, esqueci o queijo. E aí isso gera uma brincadeira, isso gera uma cobrança, né? Mas uma cobrança espontânea, uma cobrança de ei, você não cumpriu com a sua responsabilidade do grupo de hoje fazer o hambúrguer, né? É algo leve, é algo espontâneo. E cada família sabe aquilo que é bom para si. Vai ter uma família que vai dizer assim, todo domingo é o dia de irmos para a praia. Por quê? Porque a praia é um lugar que essa família sente que se reenergiza, que pode estar junto, que pode partilhar, que pode levar um pouquinho de vitamina D que a gente está precisando, né? Então, cada família vai ter o seu lugar de recurso. Recurso no sentido de algo positivo que tenha em você e na sua família e que serve de proteção para a sua saúde. Né? Então, acho que a dica maior que a gente pode oferecer é nesse sentido. É meio que um respeito à singularidade de cada caso, né? De cada família. Aquela história, eu vi um dia desse que, fazer yoga e isso é muito bom, para umas pessoas a yoga vai ser ótimo, para outras não vai ser. Ela vai achar qual é a sua forma, qual é a forma daquela família, né? O que é que faz bem para aquela família, para ela se reorganizar e se reenergizar e se conectarem entre si. Principalmente isso, quando a gente chama a atenção para a atividade lúdica, a gente está pensando muito nessa troca, né? Nessa coisa aí de um com o outro e de não só meu filho lá no quarto brincando, eu na sala no computador, meu marido no trabalho e enfim, ou o marido na cozinha
Então é isso que a gente quer chamar a atenção aqui para as famílias, a possibilidade de fazer do dia a dia, de uma simples atividade, um momento lúdico, um momento cheio de afetividade. Isso. E acho que tem uma coisa que eu estava aqui me lembrando, de vencer as resistências e as barreiras que a gente mesmo se impõe. Né? Por exemplo, eu atendo uma família em que a criança não quer de forma alguma que a mãe aprenda o jogo que ela sabe jogar no computador. Por quê? Porque isso fala de uma resistência a essa figura, né? A forma como essa mãe se coloca na família. E essa mãe está deixando, está autorizando que essa filha faça isso, né? E aí eu questionei, mas que mal tem você enfrentar a resistência dela, né? Obviamente não, como eu posso falar, não esbarrar no sentido da luta, mas dizer para ela, minha filha, eu quero aprender. Então vamos juntos para que eu possa aprender. E às vezes a resistência é do adulto, né? Então o adulto não quer jogar tal jogo porque está cansado, porque não sabe, porque o filho sabe mais e tal. Experimenta um dia deixá-lo te ensinar, experimenta um dia você mostrar para o teu filho um jogo que você tinha lá na tua época de criança, que hoje eles estão esquecendo, né? As brincadeiras de roda, as brincadeiras de antigamente, como a gente diz. As crianças hoje não sabem, né? E aí, por que eu não posso tirar meia horinha do meu dia e ensinar uma brincadeira que eu brincava lá na minha infância e que ele não sabe hoje? As crianças ficam felicíssimas, os adolescentes ficam, né, dão gargalhadas, às vezes a gente tem registros muito positivos quando as experiências são aceitas, né? Quando elas são tocadas por cada um nessa troca da família. Acho que isso é importante. É muito importante. Como é que ficam os adolescentes, né, nessa história toda? Porque o que eu escuto muito, Catiúcia, e minha colega Sheila, que é psicóloga do ensino médio, também partilha muito comigo, as famílias cada vez mais, os pais cada vez mais se distanciando dos seus filhos adolescentes, os filhos construindo o que eu costumo dizer, que é como se fosse um muro, né, nessa relação. E eu vou tentando aqui com as famílias formas da gente ou ir desconstruindo esse muro ou ir aprendendo a pular. Também há a possibilidade da gente fazer saltos nesse muro para não permitir que essa relação fique cada vez mais distante, né? Aquele adolescente típico que a gente fala, trancado no quarto, pai e mãe que não conseguem acessar, quando chamam para ir para uma praia ou quando chamam para ir para algo, né, de uma forma mais relacional, mais social, em família. Às vezes ele se recusa, tem a resistência. E o que é que a gente poderia estar dizendo para esse pai agora que está aqui nos assistindo, essa mãe, essa família, que está muito angustiado com isso? A gente recebe quase que diariamente. Você recebe também em consultório, com certeza. E o que a gente poderia dizer para ele? Que formas, fazer um furinho aí, quebrar um pouquinho esse muro, tirar um tijolinho e começarem a se olhar, né? Começarem a ter essa troca, essa vivência que é para a vida. Magali, acho que a gente precisa começar a falar do antes disso. Quando você já traz algo que foi construído como uma barreira, né? Eu acho que a gente tem que ir para o antes disso como uma prevenção. E o primeiro ponto é que a gente não trabalha um adolescente, não é que não trabalha, é muito melhor trabalhar o sujeito a partir da infância, que é a base que está sendo construída, que lá na frente vai se mostrar de forma mais clara. A gente, às vezes, na educação dos nossos filhos, das crianças na escola, a gente não percebe tanto. Mas lá na frente ele vai mostrar esse comportamento que foi aprendido. Então, o primeiro passo, para quem ainda tem criança em casa, é poder dialogar. E quando eu falo dialogar, não é só a troca de palavras. É a aproximação, é o acompanhar, é o monitorar, é o mostrar que está acompanhando, que está monitorando o seu filho, com confiança, com segurança. Por quê? Porque você está dizendo para o seu filho que entre você e ele não existe um muro e não precisa ser construído esse muro. Você está próximo a ele e ele está próximo a você, independente das dificuldades que aconteçam, dos sentimentos que apareçam, né, como conflitos ou como dificuldades. Então isso vai sendo construído à medida que a criança vai amadurecendo. E ela chega na adolescência, obviamente que a adolescência ela traz um contexto muito forte de o sujeito precisar se diferenciar e se afastar de fato desses pais. Isso é um processo saudável e natural que todos nós passamos, né?
Então, é comum a gente ouvir os pais dizendo assim, ele não quer mais sair comigo, ele só quer estar com os amigos. Isso é natural, né? Nós enquanto sujeitos, precisamos dessa diferenciação e do enquadre com outras figuras que não sejam nosso pai e nossa mãe, né? Para um encaixe na sociedade. Isso é um processo natural. Porém, para o pai e para a mãe gera um luto, né? É um luto de um filho que não está mais aqui no meu colo, é um luto de um filho que não gosta mais daquilo que eu escolho para ele, que já tem o seu próprio gosto, é um luto de um filho que, aspas, me troca para estar com a amiga, com o amigo. Então esses pais, eles sofrem também com isso, às vezes de forma inconsciente. E aí nesse sofrimento que não é expresso, na grande maioria das situações, o muro vai se construindo, né? Então, se eu não digo para o meu filho, poxa, eu queria tanto que você estivesse com a gente naquele dia, naquele horário, em tal lugar, o meu filho vai achar que está tudo bem ele não ir e ele ficar em casa enclausurado lá no computador dele, ou lendo o livro dele, ou jogando, seja lá o que for, né? Então, qual é a minha dificuldade em chegar para o meu filho e dizer, filho, é tão legal quando você vai, ou eu fico tão triste quando a gente não pode partilhar de tal momento, de tal situação, ou eu fico tão preocupada quando eu vejo que você só está trancado no quarto com seus amigos e você não vem à mesa almoçar conosco, né? Então, para esse pai, para essa mãe, esse cuidador, esse responsável, olhar para dentro de si, para o seu coração e dizer assim, qual é a minha dificuldade em chegar para o meu filho e dizer isso? Dizer o que eu estou vendo, o que eu estou percebendo, nomear, né, os nossos sentimentos. Quando a gente não faz isso, o muro se constrói. Mas aí você vai me dizer, Catius, mas o muro já está construído, e agora, o que é que eu faço? Vamos arrumar forma de pular, né? Ou de furar uma brechinha aí de encontro com esse filho. E eu acho que essa brechinha é bem dentro do que eu estou falando agora. Na hora que a gente escolhe, dentro da gente, dar lugar ao nosso sentimento, ao nosso incômodo. Então, eu estou triste porque o meu filho, que hoje está com 16 anos, ele mal vai à mesa. Ele mal abre a porta do quarto, quando eu vou entrar ele se chateia. Então eu preciso identificar isso em mim. Eu estou triste, eu estou preocupada, eu gostaria de ajudar. Identificado isso, eu posso nomear isso com meu filho. Então, fulano, eu estou preocupada, eu estou muito triste com tudo isso que vem acontecendo. Eu gostaria que pudesse ser de tal e tal forma. Né? Então, quando a gente fala do nosso sentimento, a gente consegue minimamente se aproximar do outro. Por quê? Porque o outro entende aquele sentimento, porque ele tem aquele sentimento. Quando eu digo assim, eu acho que você deveria abrir essa porta, aqui nessa casa ninguém tranca a porta do quarto, eu estou dizendo de uma razão minha, de um valor meu, que pode não ser o seu, que pode não ser o do seu filho, que pode ter construído um outro valor, uma outra razão. E aí ambos tem razão. Razão com razão às vezes não se encontra. Vai cada um para o seu canto, cada um para o seu caminho, né? E quando a gente fala, eu estou triste, eu estou muito feliz com isso que aconteceu, eu estou preocupada. Eu tenho certeza que se eu dissesse para você, Magali, você vai entender, não vai? Você já teve tristeza, você já se preocupou alguma vez na vida com algo, você já ficou com raiva, você já ficou muito alegre. Né? Então, quando a gente partilha o sentimento, a gente meio que desarma o muro. E humaniza também, humaniza essa relação. Exatamente. Né? Não fica uma coisa do pai, do filho adolescente. A gente vai humanizando. E sabe o que é que eu estou pensando aqui nessa nossa conversa? Que o que se faz mais importante aí é o diálogo. Né? As famílias estão perdendo muito desse diálogo que tem que ser construído, como você falou, desde pequenininho. Isso. E que esse diálogo, né, e que essa forma de se relacionar, seja com criança, seja com bebê, criança, adolescente, ele vai estar sempre perpassado por esses momentos lúdicos, né? Por esses momentos de construção de vínculo, porque quando a gente está ali numa atividade lúdica, né? Quando a gente está submerso ali, a gente tá deixando aflorar, né? Questões muito subjetivas, questões muito inconscientes, muito internas, é um mundinho interno de cada um, seja o mundinho interno do pai
e da mãe, que possam estar se vendo ali naquela relação, retomando a sua infância, a sua adolescência, né, e se deparando ali com aquele filho. Mas eu acredito que o principal disso tudo é o diálogo e o respeito, né? O respeito ao tempo de cada um, ao que aquela criança ou aquele adolescente se disponibiliza, né? Mas também não acatando tudo. Né? Tem horas que a gente também não pode ser puro respeito e deixar lá e acabou, que aí aquele muro que a gente vinha falando, ele vai virar gigantesco. Até porque, Magali, a gente precisa lembrar que nós, enquanto adultos, obviamente não somos perfeitos, mas a gente sabe um pouquinho mais do que o nosso filho, que é mais novo que a gente e que vive uma outra experiência de vida, né? Então, eu preciso lembrar que eu sei um pouco mais daquilo que pode ser interessante para a vida dele, para a saúde dele, do que ele. Mas ele tem o direito de opinar. E ele pode dizer para mim: mãe, isso não faz sentido para mim, eu não gosto assim, eu queria de tal forma, né? E aí às vezes a gente pega um pai que diz assim: mas eu não tive isso na minha infância, meu pai era assim, meu pai era assado, fez assim comigo, eu tô vivo hoje, né? Não tenho traumas e tal. Ok, mas você como adulto, você tem recursos que podem ser utilizados de forma diferente do seu pai ou da sua mãe. Por quê? Porque o teu filho está pedindo hoje outra forma. Ele não está pedindo a forma que a gente teve nas nossas décadas lá atrás, ele está pedindo uma outra forma, né? E a ludicidade, que a gente está aqui falando, está passando vários assuntos, ela pode estar em qualquer tema, né? Então, por exemplo, eu estava aqui me lembrando, voltando para a nossa história da pandemia, né? Que a gente vai e volta e tem que trabalhar esse tema. Esse dia eu estava falando com uma criança que estava vivenciando um processo de luto, né? De uma pessoa querida da família que faleceu. E aí as pessoas perguntam assim: ah, mas a criança não tem que saber, ela não tem maturidade para entender. Ela tem, ela precisa, porque ela faz parte, ela tem o direito de saber do falecimento de tal pessoa que é querida por ela, né? E ela pode passar por isso de uma forma tranquila, de uma forma madura. Obviamente que nem todo cuidador vai conseguir fazer isso, e é para isso que existe um outro responsável, né? Alguém na família que está um pouco mais pronto para poder conversar. Se não tem essa pessoa, eu não consigo enxergar na minha família, busca um profissional. Busca a escola, ter bons recursos. Setor de psicologia. E aí, por exemplo, a criança fala com muito amor dessa pessoa, né? Então, fulano faleceu, eu estou muito triste, ela chora, né? O que ela precisa? Quando você está triste, quando você chora, o que você precisa? De colo, de ser escutada. Às vezes é só isso, né? Você não precisa ouvir que você tem que fazer tal coisa, que você precisa de tal coisa. Às vezes você precisa só de um colo, de dizer: Magali, tudo bem chorar. Você está triste, quando a gente está triste a gente chora. Mas que tal então, depois que a gente se reorganizar, o que você poderia fazer em homenagem a essa pessoa que você gosta tanto? E aí você pode criar uma cartinha, você pode buscar fotos que tragam uma construção lúdica sobre essa pessoa. Você pode pedir para essa criança construir algo da imaginação dela de forma lúdica, né? Então, o lúdico entrando até nos momentos que são tristes e são facilitadores através da brincadeira, né? Certeza. E através desse luto, né, que a gente já vai se direcionando aqui um pouquinho para o nosso final, mas que através desse lúdico ela vai conseguir expressar, né? Vai conseguir deixar que aflore de dentro sentimentos, emoções, vivências, né? O que muitas vezes não acha uma palavra, né? O que muitas vezes a gente não consegue nomear, a gente pode ressignificar, a gente pode elaborar através dessa atividade, através desse diálogo, através desse momento, né, afetuoso, de partilha, de aconchego. E aí eu penso que a gente poderia também deixar uma dica, entrando nisso, o que é que a gente pode perceber, né, para além do que está sendo dito e do que está sendo vivido ali no momento de brincadeira, no momento lúdico, no momento de um jogo, né? O que é que a gente pode ficar um pouco mais atento? Né? Eu penso naquela cena da criança brincando com as bonecas e representando ou o pai e a mãe, a relação familiar, ou representando uma situação escolar que vivenciou na escola, ou a professora, ela adota ali aquela postura
professoral e naquele faz de conta, naquele lúdico, ela tá ali falando, né, como ela está enxergando o mundo. Isso. E como é que os pais, como é que os familiares, como é que os educadores, o que é que a gente deve tentar enxergar para além do que está ocorrendo ali, né? Eu penso só porque o brincar, gente, o lúdico na família, ela tem essa coisa mesmo do lúdico, mas dentro de uma escola, dentro de um processo terapêutico, o luto, o brincar, o lúdico, ele é enxergado por um outro olhar. Isso. Né? Nós estamos, os educadores, os profissionais, a gente está com uma lente, né, ampliada, uma lupa. Ampliada, isso mesmo, para olhar o que não está sendo dito. Né? Como é que fica aí? Porque a criança, como a gente falou no começo, a criança ela não tem a nossa capacidade elaborativa e expressiva verbalmente, né? Ela está em construção disso. Então o brincar, ele traz esse mundo interno vivenciado de forma muito natural e muito espontânea. Então, poder se atentar aos exageros, por exemplo, ou às situações que não aparecem nunca no brincar e que a gente sabe que ela está vivenciando, talvez seja um alerta, né? Por que ela não está mostrando isso na brincadeira, quando eu estou aqui com ela? Ou, caramba, ela está me mostrando como eu faço com ela. Isso me chocou. Né? A forma como ela lida, por exemplo, com a casinha ou com a boneca, ou o menino nos jogos, né? Quando ele perde, ele reage. Então ele pode estar mostrando como ele está vivenciando as angústias dele, os conflitos dele na vida real. E aí se o pai está atento, é claro que esse é um trabalho muito mais do psicólogo, do pedagogo que está na escola, né? Porque a gente tem essa lupa através da nossa formação. Mas o pai e a mãe em casa, percebendo algo que está exagerado, que está, poxa, ele está fazendo sempre assim, quando ele brinca dessa forma, acende a luzinha, né? Busca uma orientação na escola, busca um encaminhamento para um profissional, para que a gente possa olhar com mais clareza aquilo que alertou para você e você não soube identificar o que se passa e que a gente vai conseguir com o nosso recurso, né? Então essa é uma dica, fora as outras dicas que acho que a maioria já deve ter conversado em outros momentos. Perceber o comportamento, né? Se essa criança está diferente do padrão dela, de sono, de alimentação, seja para mais ou seja para menos, de interação, né? Então, acende o alerta e busca ajuda. A gente costuma dizer na psicologia que o que vai para os extremos não é saudável, tanto para menos como para mais, né? Então eu preciso arrumar uma forma de chegar nesse equilíbrio. E se eu, enquanto família, não estou conseguindo, ou não sei, eu preciso buscar ajuda. Isso, e é um pouquinho disso, né, que nós aqui do Colégio das Neves oferecemos a toda a nossa comunidade educativa, esse olhar atento, essa percepção, seja dos nossos educadores, seja de nós, psicólogas da escola, a equipe como um todo. Nós estamos sempre muito antenadas e atentas a isso, a esse brincar, como é que a criança está brincando no pátio, né? O que é que está levando em sala, o que é que escolhe, como é que o adolescente está. E aí muitas vezes nós procuramos a família, né, para esse feedback, para essa compreensão, para esse suporte, como vocês também, familiares, devem nos procurar, né, sempre que perceberem algo que fuja um pouco a esse padrão que vem sendo vivido pelo seu filho, pela sua filha, né, ou por alguém próximo, e nós nos colocamos inteiramente à disposição. A comunidade, né, já sabe que pode contar muito com o setor de psicologia. Eu preciso reforçar isso. É muito importante a dica que eu posso dar agora, no finalzinho. Sim. Que a família possa confiar na instituição que está com seu filho, que é a escola. Quando o profissional, o psicólogo, que é Magali, que é Sheila, que é Nádia aqui na escola, né? Quando o profissional chama você, pai e mãe, ele chama porque ele tem propriedade em afirmar para você que algo ali está chamando a atenção. E se ele sugere um acompanhamento, por exemplo, ou uma sugestão de o que fazer em casa, vamos pensar assim, vamos cortar o caminho, é porque ele está vivenciando com o teu filho algo que chama atenção. E a escola é um ambiente em que a criança passa praticamente metade do dia, né? Então, os professores, eles sinalizam porque eles estão percebendo algo que realmente chama atenção. Eles não vão sinalizar se não for algo para construir, né? Para que essa criança avance no amadurecimento e para que mais na frente ela não desenvolva algo
negativo na saúde mental, na saúde emocional dela. Isso, com certeza. Pessoal, então, Catiúcia, eu agradeço demais sua parceria, sua partilha, né? Eu acho que é sempre muito rico quando a gente pode levar um pouco, né, desse nosso conhecimento, dessa nossa área, né, para os nossos familiares, para a nossa comunidade educativa como um todo. Gratidão, eu acho que foi um momento muito rico. Eu que agradeço, Magali e ao Neves, pela partilha, pelo convite, estarei sempre às ordens. Teremos outros, né, teremos vários outros momentos dessa natureza ou de outros formatos, que nós estamos aqui sempre pensando no melhor para vocês. Então, gratidão, família Neves, até o próximo encontro. Tchau!